Esse jogo contra o Atlético Mineiro não é um jogo de vida ou morte pro Fluminense, eu não vou mentir pra você falando isso. Mas é um jogo que é crucial para as pretensões do Fluminense de se classificar para a Libertadores direto e de se afastar, ou melhor, de não colocar mais um time nessa briga. Você vai entender isso e mais. Quem joga, a sequência do Subeldia, o pós-empate com gosto de derrota contra o Sport lá na Ilha do Retiro e, claro, também informações do nosso adversário. Tudo isso nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal e, claro, dê aquela passadinha aqui também na parte de comentários e de hypar também. São duas partes importantes. Se o hypar estiver ativado aí já para você, hype este vídeo. Eu percebi que bastante gente tem feito isso mesmo sem eu pedir. Então, é uma coisa para você poder dar uma olhadinha por aí. Hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. A partida é às 18h30 no Maracanã. E você sabe, as informações básicas, tá? Transmissão na Record, na Cazé TV e no Premier. E também vale a informação de que aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, em todos os canais ali do grupo, você tem uma transmissão tricolor trazendo aqui muita informação, abrindo 2 horas antes do jogo, então a partir de 4h30 já tem live aberta aqui no canal para poder falarmos sobre Fluminense e Atlético Mineiro hoje no Maracanã. Apita a partida, deu o que falar a arbitragem no último jogo, né? Então, deixa eu te contar que apita esse jogo aqui, Davi de Oliveira Lacerda, que é do Espírito Santo. Para um Fluminense e Atlético Mineiro, Rio contra Minas, um árbitro do Espírito Santo, pelo menos. São 4 jogos que a gente teve apitados pelo Davi de Oliveira Lacerda. Ele apitou praticamente um turno desse Campeonato Brasileiro. É um árbitro jovem, mas que tem colocado bastante arbitragem, tem ficado bastante na escala de arbitragem. E uma curiosidade é que dos 19 jogos que ele apitou, 10 foram empates. Então, assim, é um árbitro que apita muitos empates. Mas falando de Fluminense, o jogo que ele apitou foi o pior jogo do Fluminense nesse Brasileirão. Potencialmente foi esse. São Paulo 3, Fluminense 1, lá no Morumbi, aquela derrota pavorosa, aquele jogo desesperador, triste, enfim, pode relembrar o que você quiser e da forma como você quiser que daquela quinta derrota seguida do Fluminense. Lembrando que naquele jogo a gente acabou tendo um gol anulado do São Paulo, ali pelo VAR, mas não foi ali também um drama muito absurdo. Ele apitou também nesse ano o Fluminense 8, Águia de Marabá 0. Então fica aí pelo menos a memória. Fluminense, sobre a arbitragem dele, foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Vamos falar de tabela? Deixa eu botar aí na tela uma coisa importante. Eu nem vou botar a tabela na tela, não. Eu vou botar o simulador. Você vai entender o porquê é tão importante o resultado do jogo de hoje. Olha aí só. Deixa eu te explicar um negócio. O jogo de hoje, ele tem uma característica que é, no meio da semana, alguns jogos que estão atrasados vão ser refeitos, vão ser feitos, na verdade, né? E um desses jogos é Atlético Mineiro e Sport. Ou seja, o Atlético Mineiro fizer o que todo mundo faz, menos o Fluminense, o Atlético Mineiro vai ganhar o Sport. E vai chegar a 31 pontos. Aliás, perdão, a 32 pontos. Ele tem 29 hoje. Não é isso? Se ele ganhar o Sport na quarta-feira, ele teria aqui 32 pontos. Bote uma vitória do Atlético Mineiro contra a gente hoje no Maracanã para você ver. Os caras chegariam com 32, se ganhassem o Sport iam a 35, e olha quem é que tem 35 pontos. Fluminense. Ou seja, se a gente perder hoje em casa pro Atlético Mineiro, a gente simplesmente estaria colocando o Atlético Mineiro no bolo com a gente, com São Paulo, para brigar pela Libertadores. O Atlético Mineiro tá de treinador novo com São Paulo. O São Paulo estreou já tomando uma trolha, pegando o Cruzeiro na Copa do Brasil num confronto que já estava atrás por 2-0 no placar. Mas no comando do Atlético Mineiro tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, sendo que uma derrota foi essa e a outra foi num jogo muito ruim mesmo contra o Botafogo no Engenhão. Mas nos últimos jogos conseguiu solidificar a defesa,
melhorou o ataque, inclusive a melhor partida ofensiva, tava dando uma olhada nos canais que cobrem o Atlético Mineiro e todo mundo falando que a melhor partida ofensiva do Atlético em muito tempo foi contra o Juventude, mesmo sem ter feito nenhum gol. Então assim, o São Paulo ele deu uma ajeitada no time. E aí aquele negócio, mas a ajeitada vai servir de alguma coisa sem o resultado? Não. Então pronto, então a gente tem que impor esse resultado. Porque se os caras tiverem o resultado também, eles vão subir. E aí é o que eu falei, imagina se o Atlético ganha hoje, praticamente está garantindo que eles vão empatar em pontos com a gente. Vão ficar atrás por causa do número de vitórias, mas vão empatar em pontos com a gente. Chegaram pra brincadeira, com um jogo atrasado contra o Sport. Por outro lado, uma vitória do Fluminense hoje, combinada com alguns resultados que são mais prováveis de acontecer na rodada, porque 2 dos 3 times que a gente olha pra ultrapassar, olha pra cima, tem jogos bem difíceis no campeonato. O Internacional não tá fazendo nada, né, lá essas coisas. Empatou na Bacia das Almas com o Corinthians, mas joga em casa contra o Botafogo. Não é absurdo nenhum a gente imaginar pelo menos um empate nesse jogo. Bem como o Bahia. O Bahia também vem passando por um momento mais de turbulência no campeonato, mas vá lá. O Bahia enfrenta... o horário aqui tá errado, tá? Só pra deixar claro pra quem tá vendo a tela. Tá tudo com 1 hora atrás, tá? É 6h30 mesmo o jogo. O Bahia vai enfrentar o Flamengo. Pô, um time que tem 2 derrotas no campeonato até agora. Vamos combinar aqui que não passa longe de ser absurdo pensar no empate nesse jogo. Ou seja, se Botafogo e Bahia empataram, né? A vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro recoloca o Fluminense com Bahia e Botafogo empatados com o Fluminense hipotético, que é aquele Fluminense que vence os jogos atrasados. Se termina a rodada dessa maneira, até o Mirassol pode até ganhar aqui do Corinthians, tá? Não é esse o ponto aqui, não. O Fluminense, mas vamos botar um empate aqui também, pra ficar mais fácil. O Fluminense estaria nessa situação aí, pô. Sabe qual é essa situação aí, pra quem de repente não tá entendendo? O Fluminense teria 38 pontos e teria um jogo a menos do que o Bahia, que tem 3 pontos a mais. Ou seja, se o Fluminense ganha um jogo dos 2 que tem atrasado, já empata em pontos com o Bahia com o mesmo número de jogos. Chegou no Bahia. E outra, ultrapassa, tá? Porque o Fluminense vai ter vitórias a mais. O Fluminense estaria atrás do Botafogo com 6 pontos com 2 jogos a menos. Ou seja, o Fluminense hipotético, que ganha esses jogos atrasados, poderia empatar em pontos com o Botafogo e ser quarto. Aí você fala, ô Gabriel, tem um erro aí na tua conta. Porque se o Mirassol, de fato, empatar com o Corinthians, ele vai ter 6 pontos na frente e só vai ter um jogo a menos que o Fluminense. Tudo bem, mas o jogo a menos do Mirassol é contra o Fluminense. Então o jogo de quarta-feira passaria a ser um jogo de 200 pontos. Percebe o quanto que essa vitória do Fluminense hoje contra o Atlético Mineiro ela é necessária? Óbvio, tá? O Botafogo pode ganhar o Inter, o Bahia pode ganhar o Flamengo, inclusive torcemos pra isso. O empate às vezes tá bom também. O Corinthians pode acabar perdendo pro Mirassol, beleza, mas entende o tamanho dessa rodada, o quanto essa rodada pode terminar com a gente na segunda-feira falando a rodada foi perfeita. E aí a gente olha e o Fluminense tropeçou no Atlético e a gente fala, cara, que merda era a rodada pra ser perfeita? Pois é. Então assim, hoje, o cenário que se avizinha, olhando, fazendo uma análise de rodada, é um cenário factível, um cenário possível. E ainda tem um detalhe. O São Paulo, que é o nosso rival direto hoje ali por essa vaga sobrando na Libertadores, tem um clássico com o Palmeiras. E que a gente torce para que aqui, nada contra o São Paulo, mas a gente torce para que o Palmeiras vença. Novamente, eu não vou botar o resultado de vitória, vou botar o resultado de empate. Não é nenhum absurdo. Na verdade, o Palmeiras é amplamente favorito, assim como o Flamengo é amplamente favorito com o Bahia. Olha o cenário que pode acontecer. O São Paulo tá na nossa frente, mas tá com 2 jogos a mais. Então, é um jogo extremamente importante para o Fluminense. Agora, como vencer esse Atlético Mineiro? Como jogar? Aí a gente fala no Bola e Campo. Vamos lá, tá? Vou botar o campinho aí na tela. Mas antes de eu passar a escalação, eu vou dar alguns números. Aqui eu vou botar a escalação aí na tela. Mas eu vou dar alguns números porque o Fluminense deve repetir a escalação utilizada contra o Botafogo, tá? É a mais provável. Só que isso pode parecer algo normal, né? Repetir o time, normal. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe, são 63 jogos até agora do Fluminense na temporada. Esses dados são do site flusão.info, que eu sempre uso aqui de referência para números e estatísticas do Fluminense. 63 jogos sem contar o do Atlético Mineiro. Sabe quantas escalações diferentes o Fluminense teve no ano? 60!
dos 63 jogos, somente 3 vezes um time do Fluminense entrou em campo, olhou pro lado e falou: eu já joguei com esses 10 caras aqui. Se a gente considerar que o Fábio joga praticamente tudo, que as escalações que o Vitor Hugo também não repetiram, com esses 9 aqui de campo. 60 vezes, só 3 vezes, um time entrou em campo e olhou todo mundo que ele já jogou junto com essa mesma estrutura. O Samuel Xavier olhou pro lado e falou... Perdão, só que tá aí na tela, tá Ignacio, que tava do último jogo, né? Mas é o Thiago Silva. O Samuel Xavier olhou pro lado e falou: beleza, eu tenho o Thiago Silva aqui do lado se eu quiser tocar do lado, eu tenho o Freitas se eu quiser esticar mais, lá do outro lado eu tenho o René. Hércules e Martinelli se aproximam mais de mim aqui pelo meio de campo, eu tenho a Costa para poder fazer tabela curta também se eu quiser centralizar. Se eu quiser dar o balão longo lá na ponta esquerda, fazendo a inversão de jogada lá na frente, eu tenho o Serna. Por esse lado, se eu quiser esticar na paralela, eu tenho o Canóbio. E por dentro eu sei que eu posso jogar a bola em determinado ponto que eu tenho o Germancano. Isso só aconteceu com alguns jogadores 3 vezes. E vai acontecer agora de novo, provavelmente nesse sábado, se o Zubeldia não mudar o time, porque deve escalar o mesmo time do jogo contra o Botafogo. Só pra vocês terem noção, porque eu fui um pouquinho mais a fundo nos números. Só uma vez, nos últimos 10 anos, o Fluminense fez tantas escalações diferentes quanto fez nesse ano até agora. E provavelmente vai superar. Que foi em 2021, aí eu não tô considerando temporada, tô considerando o ano. No ano de 2021, o Fluminense jogou 80 jogos, que tinha jogos do Brasileirão de 2020. Mesmo com 80 jogos, nesse ano tem 63, com pandemia, Covid e etc., o Fluminense no ano de 2021 só fez 64 escalações diferentes. O Fluminense atual tem 60. Isso mostra o quanto que, o Fluminense não consegue ter um time titular. 2, o quanto que o elenco é inchado ali, é grande, o tempo todo se tem que fazer mudanças. E 3, o quanto que o Renato Gaúcho gostava de ficar girando o time. Então, esse é um problema. Esse time do Fluminense tem dificuldade de entrosamento, mesmo entre o time titular. Tá? Esse é um ponto central. Então, trazendo, né, já trazidos alguns números, vamos falar a escalação provável do Fluminense, que é a mesma do jogo contra o Botafogo. O Zubeldia tem todo mundo à disposição, exceto Ganso e Nonato, não teve suspensões, não teve novas lesões, e traz a campo provavelmente para esse jogo Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Kevin Serna, Canóbio e Germancano. Um destaque sobre o Zubeldia, tá? Ele vai chegar para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é na próxima quarta-feira, com um total de 6 treinos com o time titular. Exatamente, é isso mesmo que você ouviu. E detalhe, ele tá chegando pra esse jogo contra o Atlético Mineiro com 4 treinos contra o time titular, com o time titular. Por isso que eu falo que aquelas reclamações do Renato, elas enchiam o saco. Mas elas eram justas. De fato, já era pouco tempo pra treinar mesmo. O problema é que ele repetia isso 200 vezes. Mas elas eram justas mesmo. De fato, o tempo é pouco pra treinar. O Zubeldia só teve 4 treinos com os titulares. E, detalhe, nesse período todo não teve uma folga. Tem esse detalhe aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Um destaque importante, tá? Tem um monte de jogador pendurado. Que faça sentido forçar o cartão para não jogar lá em Mirassol, na minha visão, é o Kevin Serna. O Kevin Serna está convocado para a seleção colombiana, já não estará no jogo em Mirassol. Olha aí, mais uma mudança para não jogar pela terceira vez seguida, pela terceira vez no ano esse time. Serna vai para a seleção colombiana. Ou seja, se tem 2 amarelos e já sabe que vai estar fora do próximo jogo, já força o amarelo ali, dá um chutinho na bola, dá para um contra-ataque, alguma coisa, já força esse amarelo para poder voltar zerado da seleção. Os outros que estão pendurados, o Bernal, que está no banco, o Lima, que deve ficar no banco, Paulo Henrique Ganso, que está fora do jogo, e o Thiago Santos, que deve ficar no banco também. 2 titulares, é só o Serna e o Lúcio Acosta. E aí, para mim, também, uma avaliação que tem que ser feita. Vai poupar o Lúcio Acosta contra o Mirassol, por exemplo? Sequência de jogos grandes e tal. Beleza, então já manda forçar logo o amarelo e nem leva para lá. Por exemplo, pode ser interessante também pro Fluminense. Ou então não, às vezes, perdeu o Acosta e o Serna, pode complicar. Tem que ser avaliado isso também. Time do Atlético Mineiro. Já dei alguns detalhes sobre como a equipe dos caras tem feito jogos. Essa escalação aí é uma escalação clássica do Sampaoli, que ele utiliza 3 zagueiros. Para quê? Para fazer linha de 5 na defesa, e aí em vários momentos faz 5-4-1, em alguns momentos o Scarpa vai baixar aqui com o Igor Gomes e com o Alan Franco para fechar bastante a criação do Hércules e do Martinelli, por exemplo, a infiltração do Lúcio Acosta vindo da esquerda para a direita,
de esquerda pra dentro, tabelando com o René. O René foi muito criticado no último jogo, mas o René tem momentos importantes na fase ofensiva do Fluminense, tá? E é uma jogada que já aconteceu algumas vezes. Se acontecer nesse jogo contra o Atlético Mineiro, eu vou fazer um vídeo sobre ela, mas provavelmente deve acontecer de novo, seja com o René ou com o Samuel Xavier, mas essa é mais do René, que é a infiltração pelo meio. O Lúcio Acosta é um cara de ações rápidas e o René respondeu bem essas ações rápidas, resultando numa bola na trave do Canóbio, num gol do Germancano. O Fluminense tem tido chances recorrentemente dessa maneira, então pode ser uma forma também de criar, e do Atlético, nesse caso, de tentar rebater e fechar mais o meio de campo, que é por onde o Fluminense tem criado muito, desde a chegada também e da instituição de titular do Lúcio Acosta. Mas ele bota esses 3 zagueiros aqui porque a parada deles é meter um 3-2-5 ali, né? Meter isso aqui quando vai pra construção na fase de ataque. Bota ali os 3 zagueiros um pouquinho mais abertos. O Igor Gomes também faz a lateral direita aqui, às vezes, para repor um pouquinho numa recomposição. E ele fazia muito isso no Santos. O Sampaoli é o tarado do 3-2-5 na hora de criar, porque imprensa, né? O time adversário um pouco mais atrás. Vamos para a escalação do Atlético Mineiro, a escalação básica, né? Tem Everson no gol, na lateral direita Natanael, na zaga o Ivan Roman, zagueiro chileno, pouco aproveitado pelo Cuca, 19 anos, está virando titular agora com o Sampaoli. Vitor Hugo e Júnior Alonso, na lateral esquerda Guilherme Arana. Os volantes são Igor Gomes e Alan Franco, como eu falei, o Igor Gomes já foi lateral também, né? E o Alan Franco já foi zagueiro com o Cuca em um momento. Bernard Scarpa com o Hulk de volta, camisa 7 no ataque. O Hulk gosta muito de fazer gol no Fluminense, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Esse é o provável time do Atlético Mineiro para o jogo de hoje. Como eu falei, o time do Atlético Mineiro não é um time que nos últimos jogos vem fazendo muitos gols. Você pode ir lá, eles não têm nem levado nem feito tanto gol nos jogos 0x0, 1x0. Você pode ir lá na KTO também dar uma olhadinha em odds, por exemplo, para um jogo com poucos gols. Não sei se vai ser essa a lógica, né? Acho até que não. Acho que vai se impor um pouquinho mais essa ofensividade do Sampaoli e o foco do Fluminense. E aí, só para poder deixar claro um ponto aqui, ó, a chance extra tá rolando. Se você não ativou a chance extra na rodada do meio da semana, você pode ativar agora também na rodada do final de semana e vir para cá. Eu, especificamente, vou dar uma olhadinha aqui na KTO e vou utilizar a chance extra para marcar 3 seleções ao mesmo tempo, né? 3 itens ao mesmo tempo, e caso a aposta não bata, eu recebo o dinheiro que eu apostei ali para poder fazer outra aposta. O limite é R$25. O que eu vou fazer? Vou fazer a aposta que eu tinha falado do jogo dos sonhos, né? Da rodada dos sonhos do Fluminense. Aqui, ó, fiz a marcação. Fluminense ganhando o seu jogo, Internacional não perdendo pro Botafogo, Corinthians não perdendo pro Mirassol e eu botei o Bahia não perdendo pro Flamengo, né? Esquece essa do Bahia, porque eu também não quero que o Flamengo ganhe, não, tá? Então esquece a do Bahia. Vamos para uma rodada, quem sabe, dos sonhos. Vem aqui nos meus bônus, marco a chance extra e posso botar aqui R$25, por exemplo, que se ela bater eu ganho 78, se essa aposta não bater, eu me dou bem mesmo assim, porque eu posso fazer outra aposta. Lembrando que é só para maiores de 18 anos e, claro, você tem que apostar aquilo que você pode perder. É isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. E vamos embora, vamos ganhar esse jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro. Eu sou o Gabriel Amaral e agora estou indo embora. Até a próxima. Tchau!